Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de um benefício aí que ele é assistencial, tá? O BPC, se ele vai participar desse pente fino do INSS agora em 2025. Pessoal, deveria ser constrangedor falar em pente fino agora em 2025, né? Com essa descoberta dessa roubalheira de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Eu sempre falei, tá? Em vários vídeos meus que passaram, com relação a essa extorsão, esse roubo que estava acontecendo, que já tinha sido denunciado. Mais de 70 associações, sindicatos, sei lá o que era aí, que estava aparecendo no extrato de pagamento de segurados, tá? E não é só de aposentado pensionista, não, de quem recebe auxílio-doença, de quem recebe aposentadoria por invalidez, e descontando todos os meses sem autorização. Já tinha estourado essa bomba. E eu sempre falei, para isso ter acontecido, tem que ter alguém de dentro do INSS. Porque não é possível alguém entrar dentro da DataPrev no sistema e descontar algo se não tiver algo indevido, se não tiver alguém do INSS metido no meio. Só que nós não sabíamos e não imaginávamos que era o presidente do INSS, mais um monte de servidores envolvidos aí. Olha só, tirando dinheiro de quem mais precisa, de pessoas incapacitadas, de pessoas aposentadas que juntam moedinha às vezes para fazer compra, de pensionistas, que muitas vezes são pessoas de idade que já estão em tratamento, que tomam remédio, dependem de um remédio de graça, dependem de pegar uma condução, não tem problema de locomoção. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o INSS deveria cancelar esse negócio de pente fino, tá? Porque é uma vergonha. Com que moral esses caras têm para falar de fraudar benefícios ou de inconsistências e irregularidades? Que moral que esses caras têm para dizer isso? Que é necessário fazer pente fino para equilibrar financeiramente a Previdência. Que Previdência? Nós estamos vendo é partido político se beneficiando desses cortes. Nós estamos vendo é político enchendo o bolso de dinheiro, tirando de quem mais precisa. O BPC já está na mira já do governo aí há muito tempo. O BPC teve cortes, o BPC está tendo diversas perseguições. E ainda vem falar de pente fino. Pessoal, vamos lá, né? Tem que engolir mais essa. Até para mim que estou apresentando, eu não recebo BPC, nada disso. Mas para mim que tenho que pesquisar, que me comprometi a fazer esse papel de trazer atualizações para vocês, é difícil. O benefício de prestação continuada, ele está incluído no pente fino do INSS. O governo federal está intensificando as revisões para garantir que apenas cidadãos que realmente atendem critérios recebam o benefício, visando combater fraude e irregularidade. Sabe quem são esses que realmente ficam com o dinheiro? Está lá o presidente do INSS, mais uma cambada de vagabundo, parasita, sem vergonha, que só fica sugando o dinheiro dos nossos impostos e escondido atrás de partido político. O governo do amor, né, pessoal? Bom, o BPC ele é destinado para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda, garantindo um salário mínimo mensal. Para continuar recebendo esse benefício, é essencial que os dados estejam atualizados no CadÚnico, tá? Que é o programa de assistência social. Tem que ter um cadastro, atender critérios, tá? Beneficiários cadastrados, um cadastro desatualizado há mais de 48 meses ou que não estejam inscritos no CadÚnico, serão notificados para regularizar a situação. A notificação ela pode ocorrer por meio de banco, por meio do aplicativo Meu INSS, SMS, edital ou carta. Após a notificação, os beneficiários têm prazos específicos para atualizar seus dados. 45 dias para moradores de municípios com até 50 mil habitantes e 90 dias para os demais, tá? Se houver regularização dentro do prazo, o benefício poderá ser suspenso, se não houver. Se você não regularizar a sua situação, você vai ficar sem o benefício. Aí o presidente do INSS gosta, porque ele põe o dinheiro no bolso dele e dos vagabundos lá do partido dele, né? A partir de 1º de setembro, veja bem, de 2024, tornou-se obrigatória a coleta de dados biométricos para novos requerentes do BPC. Essa medida visa aumentar a segurança e prevenir fraudes. Os caras têm coragem de falar de fraude. Eles são os fraudadores. O registro biométrico ele pode ser feito por meio de carteira de identidade nacional, tá? Ou título eleitoral, ou a carteira de habilitação, tá? Que é a CNH.
Além disso, o INSS vai realizar cruzamento de dados mensais para verificar se o beneficiário ainda atende os critérios de renda estabelecidos pelo programa. Por que não faz cruzamento de dados com essa cambada que está aí só sugando as tetas? Por que será? Caso seja identificado que a renda familiar ultrapassa o limite permitido, o benefício será suspenso. Esses caras ele recebe, como por exemplo, o presidente do INSS, ele tem um salário. Aí aparece bilhões que é dividido entre esses parasitas e ninguém faz cruzamento de dados com político. Nós temos aí na justiça ministros que ganham 40 mil reais por mês, que tem casas nos Estados Unidos, em Portugal e não sei aonde, de 50 milhões de dólares. Isso é incompatível com o que ganham, com um patrimônio desse. E ninguém faz cruzamento de dados com essas pessoas. Vocês já perceberam isso? Cruzamento de dados com você aí, que ganha um salário mínimo. E tem gente aí que aplaude. Tem gente aí que bate palma para esses caras. O governo estima que com essas medidas, cerca de 670 mil benefícios do BPC poderão ser cessados em 2025. 670 mil. Tá? Resultando em uma economia significativa para os cofres públicos. A gente sabe quais cofres públicos eles estão falando, né, pessoal? É fundamental que os beneficiários fiquem atentos às notificações e aos prazos estabelecidos para evitar suspensão de benefício, tá? Infelizmente, você ainda tem que correr atrás. Você tem que manter cadastro, você tem que ter atenção no critério, você tem que atender esses critérios, pessoal. Mesmo sabendo que está sendo roubado. Mas para você pegar aí o seu saláriozinho mínimo, que eu sei que é um dinheiro abençoado, cai na sua mão, porque muitas vezes não é nem para passeio, não é nada disso, não. É para remédio, é para comida, é para despesas básicas. Manter os dados atualizados no CadÚnico, atender as solicitações do INSS, são passos essenciais para garantir a continuidade do recebimento do BPC. Tá? Em caso de dúvidas ou necessidade de atualização cadastral, vocês devem procurar o CRAS, aí, o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade, aí, mais próximo. Ou então você acessar o aplicativo Meu INSS. A atualização correta e dentro do prazo assegura o direito e evita transtornos futuros. Tá? E eles torcem para que você tenha transtorno mesmo, que assim você não recebe seu benefício e vai para o bolso deles. Entendeu? Esse pente fino do BPC... Vem o papo agora que é uma medida que visa aprimorar a gestão dos recursos públicos. Nós estamos vendo 6 bilhões e 300 milhões de reais desviados do INSS, garantindo que os beneficiários cheguem, que esse benefício chegue a quem realmente necessita. A colaboração dos segurados, dos beneficiários, é essencial para o sucesso da iniciativa. Portanto, é de extrema importância que todos os beneficiários do BPC estejam cientes das novas regras, procedimentos estabelecidos pelo INSS agora em 2025. Atenção a notificações, tá? Atualização cadastral, cumprimento de prazo, são responsabilidades que garantem a manutenção do benefício e contribuem para a eficiência do sistema. Lembra, em alguns vídeos eu sempre falo, por que não tomam uma atitude? Por que não tem transparência? Por que não se tem um controle maior com relação a essas perícias que são feitas? E eu respondo, eles não têm interesse em ter controle, eles não têm interesse em ter organização. Porque aonde se tem controle, não se tem desvios. Aonde se tem controle, não se pode ter uma conduta como essa que nós acabamos de ver aí, estourar na mídia, está em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque é controlado. Por que não se tem transparência no INSS? Quanto se arrecada de imposto, dos trabalhadores, quanto se paga de benefício, quanto se paga de funcionário, quanto se gasta com instalações, quanto sobra todo mês. Alguém aí já viu esse controle? Nem vai ver. Porque se tiver esse controle, não tem jeito de desviar dinheiro, pessoal. Não tem jeito de ficar alimentando essa cambada de parasita. Que nós estamos aí, sendo governados por psicopatas e parasitas. Bom, o BPC, ele está sujeito a pente fino, tá? Os beneficiários devem estar atentos a essas exigências para evitar a suspensão. Bom, caso haja necessidade de esclarecimento adicional, é recomendável procurar orientação lá no CRAS, como eu falei, ou o canal de atendimento aí do INSS, ou até a própria agência. Informação correta e cumprimento de obrigações fundamentais garantem a continuidade.
O governo diz que reforça o compromisso, A gente sabe que tipo de compromisso que esse governo aí reforça. É imprescindível que vocês estejam atentos às mudanças, às exigências estabelecidas, porque muda sempre para o lado deles. Quando eles não conseguem sugar mais de uma maneira, eles mudam a legislação para abrir um pouquinho mais, para eles conseguirem tirar um pouco mais. Nós vivemos aqui, nós sabemos como é que funciona, né, pessoal? Agora, infelizmente, né, nós somos um povo que o time de futebol da pessoa perde, o cara quer matar o jogador. Aqui o político aparece roubando, que nem aconteceu agora, de gente doente, incapacitado, parece um bando de cordeirinho. Ninguém grita, ninguém fala nada, ninguém vem pra rua, fica todo mundo conformado. E eu falei, ainda tem uns que vão lá, aplaude, quer tirar foto, selfie, fica gritando o nome de um safado desse na rua, entendeu? Em caso de dúvida, é a realidade, pessoal. Eu não estou falando nada mais que a verdade, que a realidade. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui. Eu acredito que não. Eu que estou o dia inteiro aqui, que estou pesquisando, que estou por dentro do que está acontecendo, estou acompanhando, é o que eu falei no início do vídeo. Para mim já é difícil. Eu imagino quem está aí, ó, que não tem sossego, que vai deitar na cama. E não adianta se desesperar, viu, pessoal? Você que recebe o benefício de prestação continuada ou qualquer outro tipo de benefício do INSS, não adianta. Se arrancar os cabelos, chorar, bater a cabeça na parede e resolvesse, eu já estava, sabe, cheio de caroço na cabeça. Não adianta. Se chegar a notificação, você tem que pensar o que você deve fazer para evitar que seja um mal pior. Agora, se, por exemplo, chegar ao extremo de você perder o seu benefício por negligência, você cumpriu lá a atualização de cadastro, você foi no CRAS, atendeu os critérios lá do CadÚnico, você fez tudo direitinho, marcou a perícia, teve a visita social, tudo certinho, e mesmo assim você perdeu o seu benefício, vá para a justiça. Vá para a justiça. A justiça está ciente do que está acontecendo. E esses escândalos como esse agora, que explodiu, deixa a justiça mais atenta ainda. Quanto à capacidade e à competência dos administradores do INSS. Tá? Isso aí reflete dentro da justiça para juízes sérios, né? Para magistrados sérios, para desembargadores sérios. Isso reflete, olha aí, ó. E isso faz com que o INSS não tenha recurso dentro da justiça. Ou então é enxergado como o fraudador. Não é você que é o fraudador são eles. Quando fala de pente fino, deveria fazer um pente fino entre eles. Mas isso ninguém faz. É emenda PIX dos nossos impostos, que é dado aí na mão de um bando de vagabundos sem vergonha, que não precisa prestar conta. E eu não estou falando de salário mínimo. Eu estou falando de milhões. O governo compra parlamentares com milhões, com emenda PIX. Não tem dinheiro para hospital, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para dar para comprar deputado, para ficar quietinho, não falar o que está acontecendo de verdade, ou então para não colocar uma assinatura para abrir uma CPI, para colocar um projeto que vai beneficiar o povo. E esse dinheiro que eles recebem, que deveria ser mandado para municípios, para lugares, para beneficiar a população, eles não precisam dar satisfação. Teve uma sem vergonha aí de uma deputada, que não é deputada, é deputado, que criou uma ONG e mandou o dinheiro da emenda que era para ser enviado para hospitais e escolas, mandou para a ONG dela mesmo. Olha o absurdo. E pergunta, ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo. Quer dizer, até quando que nós vamos aguentar isso? É o que eu falei, com que moral o INSS tem para fazer pente fino? Que moral que eles têm para falar de fraudar a Previdência, de inconsistências, de critérios, de exigência? Que moral que o INSS tem para fazer isso? Nenhuma. Agora, nós, como pagadores de impostos, vamos ter que engolir mais essa. Principalmente você que pagou, ou você aí que tem, é garantido na Constituição, que quando você chega numa certa idade, ou o deficiente que recebe o BPC, tem direito. Até quando nós vamos aguentar tudo isso? Eu fico triste, mas o meu papel é esse aqui. É tentar abrir os olhos. E tem gente que me xinga aqui ainda, tem gente que fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu estou pouco me lixando, porque eu não vou deixar de falar a verdade aqui, do que está acontecendo. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando a primeira vez aqui no canal,
Sejam muito bem-vindos. Aproveite todos os conteúdos, tá? Você precisa de informação do INSS, precisa saber como tudo funciona. E aqui não tem conversinha não, aqui eu vou direto ao ponto mesmo. Se gostou do trabalho, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos, tá? É você que ganha com isso. E meu amigo e minha amiga que estão sempre me incentivando a estar aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.